Olá a todos, sou Roberto Batista, sou nutricionista clínico, esportivo e também professor universitário. Se você está aqui, é porque você se interessa em saber um pouco sobre como foi o campeonato para mim, campeonato de fisiculturismo natural, como que foi a trajetória até aqui, e aqui segue o meu relato, falando um pouco de tudo. Então eu já fiz um vídeo aqui no canal, pode conferir aí, que eu citei mais sobre o campeonato em si. Então eu coloquei sobre a viagem, sobre o credenciamento, sobre a aula de poses com o André, sobre o campeonato em si. Aí eu vou fazer um vídeo também comentando sobre os confrontos que eu fiz, mas esse vídeo é para falar sobre um aspecto geral de tudo que levou a minha estreia no fisiculturismo. Então, primeiro de tudo, começando com a minha trajetória. Então, quando se fala em estreia em palco, principalmente de forma natural, a gente sabe que isso não foi de alguns meses, de algumas semanas. Então, teve toda uma preparação que durou meses e, no meu caso, anos. Então, eu sempre gostei de musculação. O meu interesse pela musculação surgiu lá em 2013, quando eu assistia vídeos, por exemplo, da Fábrica de Monstros, lá do Léo Stronda, quando eu comecei a assistir vídeos, porém naquele tempo não era tão falado como agora. E aí eu queria fazer academia, porém eu não pude fazer, e nessa época os meus pais compraram para mim uma academia caseira, daqueles equipamentos que ficam na casa. Só que por falta de instrução, por falta de conhecimento, que aquele tempo não era tão divulgado, eu não sabia o que eu teria que fazer. E assim foi, vários anos da minha vida, onde eu fazia um dia sim, um dia não, fazia 3 dias, parava 2 meses, enfim. Até que quando iniciou a pandemia, eu voltei a treinar, lá em 2020. E eu tenho vários registros desses treinos que eu vejo hoje e dá um pouquinho de vergonha, porque treino tudo errado, os movimentos errados. Mas enfim, eu não tinha tanta instrução, não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje do ramo da musculação. Só que, devido à correria da faculdade, porque quando eu voltei a treinar lá na pandemia, a faculdade estava com as aulas online. E aí, quando voltou presencial, eu já não consegui manter o ritmo, já não estava motivado mais para fazer aquilo. E aí foi desanimando. Até que entrei no ritmo final da faculdade e veio um choque de realidade. Eu pensei assim, como que eu vou me tornar um nutricionista, divulgar que eu posso ajudar as pessoas a perder peso se nem eu consigo? Então veio esse choque de realidade, até que eu decidi mudar. Então, lá no final de 2021, quando eu estava concluindo a minha graduação, lá pelos meses de setembro, outubro, então por esses meses, mas com mais exatidão, em outubro de 2021, eu comecei a treinar musculação. E de lá para cá, aprendi muita coisa, estagiei em academia, tive contato com vários profissionais excelentes na área, fiz cursos, comecei a faculdade de educação física, então tive muitas oportunidades de aprender. E o que eu tenho de conhecimento hoje não se compara com o que eu tinha de conhecimento naquela época. E com isso, eu fui treinando, não da forma mais correta possível, mas fui mudando meus hábitos. E de lá para cá, eu não vou citar tudo o que aconteceu nesse tempo, vou falar de forma resumida. De lá para cá, eu eliminei 35 quilos até chegar aos palcos, de forma natural. Então, apenas fazendo reeducação alimentar, ajustando os treinos, o meu descanso. É claro que teve épocas que eu estagnei no peso. Então, eu chegava a perder bastante peso, estagnava, aí às vezes até ganhava um pouco, e assim foi. Só que teve uma virada de chave, que
foi a minha mudança de cidade. No final de junho de 2024. Eu me mudei para a cidade vizinha, onde eu moro sozinho, estou morando até o momento sozinho, e nisso eu defini todas as minhas metas, todos os meus objetivos, definir que o ano que vem, no caso 2025, eu ia subir nos palcos naturais e eu ia fazer tudo o que precisasse para acontecer. E aconteceu. Então, fiz algumas escolhas onde eu abdiquei de algumas opções, então abdiquei de algumas amizades, não tive tanto contato com o mundo afora e fiquei meio isolado no meu mundo, fazendo tudo o que precisava fazer, até chegar nos palcos de forma natural, e isso que aconteceu. Muito bem, agora falando de um ponto que foi muito benéfico, foi o André Pierin. Então, no credenciamento, tivemos a presença dele, onde ele falou um pouco sobre arbitragem e tal, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fez uma pergunta assim para ele mesmo. André, mas o fisiculturismo é um campeonato de físico ou de poses? E aí ele respondeu, é um campeonato de físico, mas o seu físico é avaliado através das poses que você faz em cima do palco. Então, com isso eu fiquei refletindo um pouco e realmente, isso daí acontece. Tanto que, fazendo uma análise minha, eu vi que o meu físico era melhor do que de alguns. Porém, por erros de posar, eu acabei não tendo uma colocação melhor na Classic Physique. Mas, tudo bem, isso aí é aprendizado. E aí, logo após que finalizamos o credenciamento, o André ficou lá para tirar algumas dúvidas de pose e tal. E é óbvio que eu fiquei um pouco receoso de ir, porque tipo, tirar a camiseta e mostrar o físico ali para todos os atletas que tinham, vamos dizer, da minha categoria ali também, eu fiquei meio receoso com isso. Mas aproveitei a oportunidade, fiz e, nossa, foi sensacional. Então, assim, o André é um cara espetacular. Eu dei sorte que quando ele chegou no evento, eu tinha descido lá no andar da academia para ir no banheiro e eu vi ele chegando. E é claro que eu fui tietar ele, pedir foto e tal, e ele é muito atencioso. Então ele olha no olho da gente, ele segura a mão da gente, faz as poses pra gente, ele mesmo faz, explica tudo com muita calma, muita humildade. Então eu virei ainda mais fã do André. Para quem não conhece, ele simplesmente é diretor de arbitragem, ele é coach de poses do Ramon Dino, ele é coordenador de uma pós-graduação de bodybuilding coach e ele faz parte do time da Integral Médica. Então olha o tamanho que ele é. E ele representa muito para o fisiculturismo. Então ter o shape avaliado por ele, e aí depois eu perguntei para ele, mas o shape tá bom? Ele tá bom, tá ótimo. Ele falou isso olhando para mim, então assim, foi muito emocionante, então foi uma oportunidade única e com certeza, se tivesse a oportunidade, eu vou fazer de novo. Bom, eu vou falar nesse vídeo apenas os pontos positivos, claro, porque foi um final de semana, realmente o melhor final de semana da minha vida, então não vou ficar citando os pontos negativos aqui, tá? Os pontos negativos eu trago em um outro vídeo, então esse é um relato pessoal meu apenas dos pontos positivos. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, isso aí vai te animar também, tá bom? Agora falando sobre a minha participação, sobre o meu físico. Eu vou falar um pouco por cima, porque eu vou fazer um vídeo só fazendo uma comparação dos confrontos que eu tive no campeonato. E assim, eu fiquei extremamente feliz com o meu físico. Então o meu físico estava seco, mas ao mesmo tempo musculoso. Então tanto que lá, quando eu tirei a camiseta para ser avaliado pelo André,
assim que eu terminei a avaliação, chegaram para mim e falaram, viu, que categoria você vai subir? Você é louco, você tá demais? Falaram esse tipo de coisa. E quando eu contei minhas pernas, eu vi o pessoal falando fraco. Então, assim, isso me animou muito. E aí, quando eu tava aquecendo lá no backstage, tava uma turminha da Team reunida e eles acharam que eu ia subir na Team. Aí chegou um e falou: Viu, esse maluco aí não vai subir com a gente, né? Isso aí não tá natural, não. Ele brincou assim. E aí, é claro que isso aí me anima também. Então, assim, eu achei que pro primeiro campeonato, meu físico respondeu muito bem à preparação. Foi uma preparação muito boa para o primeiro campeonato. E agora, para os próximos, eu vou me programar para colocar um pouco mais de peso na balança, subir um pouco mais de volume muscular. Então, o que faltou, pelo que eu vou analisar nos confrontos, eu vou colocar aí de massa para chegar ainda melhor para os outros campeonatos. Agora eu vou falar sobre os meus apoiadores. Então foi uma preparação muito intensa e com certeza, se eu não tivesse o apoio deles, o auxílio deles, em algum momento eu ia acabar desanimando. Mas graças a Deus eu tive apoiadores que realmente eles representaram muito para mim e foram os motivos de eu não desistir, continuar firme. Então, primeiro cito aqui onde eu treinava Muay Thai, então tinha 2 locais, o CT Oliveira, do meu amigo JP, em Itapeva, e Skart Bueno Muay Thai, que é o CT da Skart, lá em Tararé, que é minha namorada. Então eu treinava nos 2 locais, né? Quando eu estava aqui em Itapeva, eu treinava aqui no Oliveira, quando eu estava lá em Tararé, principalmente no final de semana, eu treinava lá com a Skart. Então eles me ajudaram muito nessa parte do físico. Claro, que é a parte do cardio também, que a gente sabe que não dá para pular. Um outro apoio que foi de uma profissional da saúde que eu recebi foi da Cássia Almeida. Ela é fisioterapeuta e ela se dispôs a me ajudar nessa preparação, que ela trabalha com essa parte do público esportivo. E aí com ela eu fiz aulas de pilates e também liberações. E assim, foi sensacional. Então eu não quero mais ficar sem fazer pilates, porque eu vi os benefícios que me trouxeram. Então, para vocês terem ideia, eu não tinha mobilidade quase nenhuma. Então, tanto que um dos meus maiores medos para subir no campeonato era a coreografia e as poses, porque eu não sabia se eu conseguia descer até o chão para fazer a coreografia. E a minha coreografia foi perfeita, como eu imaginava. Então, tem vídeos, tudo, eu postei e não teve nada de errado. Então, eu tive uma mobilidade excelente que eu jamais tive na minha vida inteira. Então, a Cássia me salvou nisso aí. Sou muito grato por ela, ainda mais por ser uma profissional que eu conheço há anos. Confio totalmente no trabalho dela e recomendo para qualquer um. Então, ela foi excepcional aí nesse processo, meu rumo aos palcos. Outro ponto que eu sabia que era um déficit, que eu não cuidava tanto, mas eu sabia que o atleta precisava, era o acompanhamento psicológico. Então, fiz parceria também com o psicólogo Vinícius. Ele é de Curitiba, e aí nós fazíamos sessão de terapia online, e ficamos, aí acredito que deu 12 sessões que nós trabalhamos, e foi sensacional. Eu digo para qualquer um, se tiver a oportunidade, faça terapia. Então, o Roberto que começou a preparação lá em janeiro, não é o mesmo Roberto que está falando aqui agora com você. Então, mudou muito. Ele mudou minha mentalidade. Eu deixei de ter alguns estresses que eu tinha no meu dia a dia. Então, aprendi a valorizar o que realmente era benéfico para mim. E eu tirei esses pontos de estresse no meu dia a dia, graças ao preparo psicológico dele. E ele foi totalmente importante também para que eu não tivesse crise de ansiedade,
principalmente no período que estava chegando próximo à competição. Situações de estresse, ele me ajudou a controlar bem. Então, realmente, esse preparo psicológico fez total diferença na minha preparação e também é um serviço que eu não consigo mais ficar sem agora. Então, eu quero fazer terapia pro resto da vida. Um outro parceiro que eu tive também foi o Thiago Schroeder, através da academia de musculação dele em Tararé, que é a TS. Sempre quando eu estava lá em Tararé, ele fornecia o espaço da academia para mim treinar. E era uma academia onde tem tudo que eu gosto em uma academia, que é conforto, os equipamentos, é um lugar tranquilo, uma academia que não tem frescura, então é o estilo de academia que eu gosto. E quando eu estava em Tararé, ele me deu total apoio, não somente na preparação, isso aí é de anos que nós temos parceria. E ele continuou me auxiliando e ele até emprestou alguns equipamentos para eu levar para fazer o aquecimento lá no backstage. Então sou eternamente grato também aí pela academia, Studio Training, através do meu amigo Thiago Schroeder. E também eu sou totalmente grato ao Cláudio Boer, que através da assessoria da The Boer Trainer, que participa ele e a mãe dele, que é profissional de educação física, eles me auxiliaram na questão da periodização do treinamento, em treinos mais específicos para fortalecer principalmente os meus pontos fracos. E deu muito bom. Então, antes de iniciar, eu tinha um físico meio desproporcional, então o meu destaque eram as pernas e os membros superiores ficavam muito abaixo e hoje já regulou um pouco. Então, vou melhorar ainda para os próximos campeonatos, mas em relação do que era, o meu corpo está bem mais proporcional hoje. E isso devido à periodização do treinamento. Então, por mais que eu tenha um conhecimento na área da musculação, por ser estudante de educação física, por ter feito a pós em personal e por ter alguns cursos por fora, eu precisava do auxílio externo de alguém que já passou por isso para me acompanhar. E o Cláudio, ele é um fisiculturista também, estreou muito novo, estreou também natural, já participou de alguns campeonatos por aí, já levou alguns troféus para casa, umas medalhas também, e ele tem muito potencial, então ele é muito novo e tem um futuro brilhante pela frente aí no fisiculturismo. Eu acredito totalmente nele, acredito que ele vai ser um personal fantástico. Eu conheço ele, conheço a pessoa dele, conheço o profissional e ele é sensacional. Ele tem um futuro enorme no fisiculturismo e com certeza vai ser uma das potências do país aí futuramente. E hoje eu tenho muita sorte em chamar ele de irmão mesmo, por tudo que ele fez para mim, por tudo que ele representa para mim. Então, nos conhecemos meio que por um acaso, porém o fisiculturismo fortaleceu ali nossa amizade e hoje realmente eu tenho ele como irmão. Então agradeço muito ele por essa trajetória e por todo o apoio aí que ele me deu para essa estreia. Falei todos os meus apoiadores que me ajudaram com determinados pontos. Agora eu venho falar do visual. Por quê? Para subir no campeonato, eu bolei uma estratégia toda onde eu analisei como eu teria que subir no visual também. Então, tanto que ainda estou com as trancinhas, as tranças, foi estratégico, que foi a cor da sunga que eu subi na bodybuilding. Então, as tranças foi a Bia que fez. A Bia, ela é mulher do JP, que eu tenho parceria na academia de Muay Thai. Então, conheci ela através dele, firmamos uma parceria e ela me preparou, fez essa belezura que vocês estão vendo aqui pro campeonato e foi digno de reconhecimento e elogios lá em Curitiba, para vocês terem ideia. E outro ponto foi a sobrancelha também, porque eu sou muito vaidoso e eu faço rena nas minhas sobrancelhas. E quem fez foi a Camila Cristina, lá de Tararé, que ela é minha irmã. Então recomendo para qualquer um. O nível
do atendimento dela e a qualidade do serviço prestado realmente é sensacional. Então agradeço muito essas duas também por me ajudarem na parte visual e para chegar no campeonato 100%. Agora eu deixei um espaço especial para falar das pessoas que mais me auxiliaram nesse processo. Então, tive muitas pessoas que me mandaram mensagem desejando boa sorte, falando que eu era motivação para eles. Então, falando muitas coisas positivas. Meus alunos, meus seguidores, enfim, dezenas de pessoas me mandaram mensagens e não vou citar o nome delas aqui para não ser injusto e acabar esquecendo de um ou outro. Mas eu quero dar uma menção honrosa aqui à minha família. Então, a minha família, que eu digo, meu pai, minha mãe, minha irmã, o meu cunhado e a minha namorada. Essas 5 pessoas foram fundamentais para eu chegar onde eu cheguei, para sair de uma condição onde não era favorável para mim, onde eu não tinha saúde, não tinha um corpo de atleta, chegar a pisar no palco de fisiculturismo. Então, eles me deram total apoio. Se faltava algo no mercado, eles iam comprar para mim. Queriam saber de tudo o que estava acontecendo, se estava dando tudo certo. Me ajudaram em tudo, tudo mesmo. Então, eu não podia fazer um vídeo de agradecimento sem citar o apoio deles. Então, eles foram fundamentais para isso. E quando eu estava lá no backstage, estava no palco, o que me vinha na cabeça era todo esse apoio que eu recebi deles. E foi imprescindível. Então eu agradeço demais, agradeço do fundo do coração por eu ter pessoas tão boas do meu lado que representam tanto para mim. Então, se não fosse o apoio deles, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei se eu estaria nesse mundo do esporte. Então, o papel que eles têm na minha vida, o papel que eles têm na minha vida profissional e na minha vida aí do esporte, realmente é gigantesca. Então, agradeço do fundo do coração para essas 5 pessoas que me ajudaram a criar uma melhor versão de mim mesmo.